Você pode ser o mais incrível visionário. Mas para encontrar o porquê de reimaginar o futuro, é preciso desafiar o agora. Provocar a forma que se pensa todos os dias. Quando temos um sonho e buscamos com vontade, garra e ousadia, passamos a confiar e a fazer algo maior do que nós mesmos. O seu sonho pode ser o sonho de outras milhares de pessoas. Aquilo que te inspira, te traz felicidade, pode ser a inspiração e a felicidade de outras pessoas também. A vida surge muito mais forte quando passamos a imaginar um mundo melhor todos os dias. Quando a capacidade de contribuir é maior do que o efeito de produzir, o mundo todo agradece. Quando as relações são mais fortes e duradouras, você começou a entender o nosso propósito. Quanto mais olhamos para o princípio, mais fazemos o agora, mais acreditamos em um novo tempo. Reimaginar o futuro é ir além em tudo aquilo que faz bem para as pessoas. É conectar a vida ao sentimento de felicidade e bem-estar. É saúde, evolução, crescimento. É entender uma nova geração que pede por aquilo que faz sentido. É manter o movimento constante, duradouro. Continuar desafiando o agora é preciso, e isso nunca foi tão essencial. Somos a Ouro Fino, e a Ouro Fino é cada um de nós. Olá, meu nome é João Vitor Macedo, eu sou médico veterinário, zootecnista, e hoje vou falar para vocês sobre nutrição e envelhecimento. Quero agradecer a presença de todo mundo aqui, além da VetSmart e da Ouro Fino, pelo convite. Quando a gente fala sobre nutrição e envelhecimento, a gente está pensando em longevidade. Então, todo o nosso pensamento para hoje vai ser sobre longevidade. O envelhecimento é um processo gradual e contínuo que consiste na alteração natural de algumas funções corporais. Tá? Essas funções podem ser função gastrointestinal, função cognitiva, entre outras. Pacientes idosos tendem a apresentar mudanças de comportamento, grau de atividade, score corporal, cognição, entre outras. Muitas dessas alterações contribuem para a redução da expectativa de vida do paciente e a perda de percepção da qualidade de vida por parte dos tutores. Então é muito importante a gente atuar em cima disso para prevenir que isso aconteça. Envelhecimento celular. Os radicais livres promovem o envelhecimento celular. Eles promovem redução de energia, redução da atividade e consequente perda de funcionalidade do organismo. Então é importante a gente atentar para estresse oxidativo por causa dessa ação dos radicais livres. A inflamação sistêmica crônica tem relação direta também com o envelhecimento precoce. E a partir dessa informação, a gente sugere o conceito de inflammaging, que é uma concreção entre as palavras inflammation e aging, que tem a ver com inflamação e envelhecimento. Então a gente está falando do envelhecimento provocado por processos inflamatórios. Inflammaging é um processo de inflamação crônica e sistêmica capaz de intensificar o envelhecimento celular. Esse conceito foi proposto no ano de 2000 pelo Dr. Claudio Franceschi, renomado cientista infectologista. Então ele foi a primeira pessoa a colocar esse conceito da inflamação causando envelhecimento. Alguns marcadores, como interleucina 6, TNF-alfa e zinco, mostraram ser responsivos para caracterizar o envelhecimento por inflamação em pacientes idosos. Além disso, perfil lipídico, HDL, LDL alterados demonstram uma relação intrínseca com o inflammaging. A gente tem um estudo de cerca de 15 anos, e foi um estudo que relacionou nutrição com longevidade. Esse estudo foi feito com cães da raça Labrador, sobre a alimentação, e propôs uma restrição de 25% das calorias da dieta desses pacientes para avaliar quais foram os efeitos sobre longevidade, sobre a ocorrência de doenças. Esse estudo comprovou que uma restrição calórica de 25% foi capaz de aumentar a expectativa de vida desses pacientes em 15%. Então, foi um estudo longo e com uma conclusão bastante importante
sobre a ciência da nutrição relacionada à longevidade e envelhecimento. Esse estudo também foi capaz de comprovar que essa redução preveniu a ocorrência de displasia coxofemoral, que é uma doença muito comum na raça, em 50% aos 2 anos de idade. Então, assim, uma doença que tem uma prevalência muito alta na raça e acontece já desde bastante jovens, e eles conseguiram restringir a ocorrência dessa doença em cães, dessa raça, em 50% nos 2 anos de idade. Aos 8 anos de idade, a ocorrência de osteoartrite nesses pacientes foi de 10%, ao passo que os pacientes do grupo controle tiveram 77% de ocorrência de osteoartrite. O grupo controle teve 83% de osteoartrite ao longo da vida, contra 50% do grupo que teve restrição calórica. Então, a gente consegue comprovar aí que a restrição calórica, o controle da ingestão, ela não só foi capaz de aumentar a longevidade, como melhorar a qualidade de vida desses pacientes, evitando a ocorrência de doenças típicas da raça. Então, a gente pode levar isso para a nossa rotina, levando em conta que a gente tem alimentado em excesso nossos pacientes em geral têm um consumo calórico maior do que o necessário, isso se reflete na ocorrência de obesidade, de doenças do excesso de consumo, então isso vai reduzir a expectativa de vida do nosso paciente e piorar a qualidade de vida do mesmo, tá? Então, vale lembrar para todo paciente que chegar na rotina clínica, da gente fazer uma avaliação nutricional e uma avaliação da ingestão calórica. Cães com mais de 7 anos de idade podem precisar de 10 a 15% menos energia do que cães de 3 a 7 anos. Então, quando a gente está tratando de pacientes idosos, é comum que eles tenham ganho de peso. E esse ganho de peso, muitas vezes, é por redução da necessidade de ingestão calórica. A gente tem um paciente a partir dos 7 anos comendo o que ele comeu a vida inteira. Então, ele está comendo a mesma coisa e gastando menos. Por isso que a gente tem ocorrência de obesidade, de algumas doenças. Então, quando a gente consegue fazer um controle adequado da ingestão desse paciente, a gente vai conseguir fazer o controle do score corporal dele, vai conseguir reduzir as calorias que ele está consumindo, então a gente também vai aumentar a expectativa de vida e aumentar a qualidade de vida dele na terceira idade. Teve um estudo também propondo o uso de nutracêuticos antioxidantes na dieta de gatos para estudar os efeitos sobre a longevidade. Esse estudo usou antioxidantes, probióticos, ômega 3 e ômega 6. Ele concluiu que a suplementação foi capaz não só de melhorar a qualidade de vida do paciente, como também impactou na longevidade. Então, mais uma vez, a gente tem pacientes vivendo mais e vivendo melhor. Então, quando a gente fala em nutracêutico, em nutrição, em estudo da longevidade, o nosso objetivo na longevidade é não só ampliar essa longevidade, mas dar qualidade durante esse momento. Porque não adianta o nosso paciente viver mais, mas ter uma piora importante na qualidade de vida. Vai ter uma percepção muito ruim por parte do tutor e a gente vai ter mais sofrimento por parte do nosso paciente. O vencedor do Prêmio Nobel de Medicina de 2016 foi Yoshinori Ohsumi. Ele fez estudos sobre fagocitose e ele relacionou a fagocitose com destruição de toxinas, células já mal formadas, células defeituosas, e propôs que isso pode estar relacionado com o aumento da expectativa de vida. Então, esses estudos abrem espaço para discussões sobre a relação entre a restrição calórica, o jejum e a longevidade. Não só pela restrição calórica já ter mostrado que em cães e gatos pode aumentar a expectativa e reduzir a ocorrência de patologias, como o jejum também promove, por conseguinte, destruição de células mal feitas, defeituosas, e isso tudo impacta na longevidade. A fagocitose e a apoptose têm uma importância muito grande na recuperação celular e na destruição de células que não estão sendo
que não estão executando o trabalho devido. Então, a fagocitose é a destruição e a apoptose é a morte celular programada pelo organismo. Então, são dois mecanismos importantes para gerar uma melhora de qualidade desse paciente, tá? Do organismo como um todo, e promover longevidade e saúde. Os nutracêuticos, quando se relacionam com longevidade, a gente sabe que eles têm efeito sobre envelhecimento e longevidade. O envelhecimento é gradativo e vai acontecer. Então, o que a gente tem que fazer é evitar a patologia que pode ocorrer por conta desse envelhecimento para promover a longevidade. Então, os nutracêuticos, quando eles agem com a ação anti-inflamatória, antioxidante, melhorando o metabolismo energético e fazendo modulação intestinal, a gente consegue uma série de benefícios de prevenção de doenças do envelhecimento, que vão impactar diretamente na qualidade de vida desse paciente na terceira idade. A inflamação é uma progressão de reações inflamatórias que vão virar um processo crônico, tá? E promovem diversas patologias, como aterosclerose, hepatite, as doenças inflamatórias podem ser intestinais, articulares, e podendo predispor o paciente, inclusive, à formação de neoplasias, tá? As patologias inflamatórias contribuem para o envelhecimento precoce, perda de qualidade de vida do paciente. Então, a gente tem que lembrar que não só a oxidação celular, como a inflamação, vão promover envelhecimento precoce desse paciente. Os nutracêuticos, como eu falei, podem ser antioxidantes, anti-inflamatórios, moduladores intestinais e de metabolismo energético. Eu sempre bato muito na tecla desses quatro, porque são quatro que impactam diretamente na qualidade de vida do paciente. Não só o paciente idoso, mas no paciente que a gente quer fazer a prevenção das doenças do envelhecimento. É importante a gente começar o quanto antes a prevenção dessas doenças, para que a gente tenha uma melhor qualidade de vida. A gente também tem outros nutracêuticos com outras funções que também vão ajudar, mas as principais para o estudo da longevidade, na minha visão, são esses quatro. Vamos começar falando sobre alguns exemplos, como o complexo B, que são vitaminas que têm relação direta com o catabolismo de nutrientes e produzir energia. Quando a gente pensa em complexo B, as vitaminas do complexo B, a gente está pensando em metabolismo energético, em melhorar o uso da energia desse paciente. Então, vou dar alguns exemplos aqui, como a B12, que é essencial para o metabolismo de proteínas e gorduras. B6 ajuda a metabolizar proteínas. B7 participa diretamente da produção de ATP, energia. B5 tem relação com a formação da estrutura da acetilcoenzima. B1 ajuda o corpo a metabolizar gordura, proteína e carboidratos. Então, ele ajuda a metabolizar todos os macronutrientes. Então, melhora também a eficácia de função das mitocôndrias na produção de energia. Então, tudo isso colabora muito para a melhora do equilíbrio energético desse paciente. O ácido fólico, B9, é precursor do SAMe, que trabalha na produção de glutationa, que é um importante antioxidante e detoxificante. É protetor contra envelhecimento celular. Então, ele atua também reduzindo a hemocisteína, que em excesso pode provocar patologias cardiovasculares, neurológicas, entre outras, e também ajuda a regular o apetite. A gente sabe que alguns pacientes com envelhecimento costumam ter uma perda de apetite, uma perda do interesse pelo alimento, então as vitaminas do complexo B vão ajudar nesse sentido também. A vitamina B3 tem uma importante ação na imunidade desse paciente, então também tem uma importância para a prevenção de doenças que podem abreviar a vida do nosso paciente. O inositol é considerado uma das vitaminas do complexo B, ele estimula a lipólise, então atua no controle da lipemia e melhora a queima de gordura. Então ele facilita que o organismo recrute gordura de reserva do paciente para a gente poder produzir energia nas mitocôndrias. Auxilia no controle do colesterol e também no fortalecimento dos ossos, que é super importante para o paciente idoso. A vitamina C, dependendo da concentração, ela pode ter uma ação oxidante ou antioxidante, então a gente pode modular a oxidação celular a partir do uso da vitamina C, dependendo do nosso interesse.
e porque ele atua também estimulando espécies reativas de oxigênio em altas concentrações. Ele atua na formação do colágeno, aumenta a fagocitose e é um imunoestimulante. Então, se ele atua na formação do colágeno, ele ajuda na qualidade de tecidos, né? Se ele aumenta a fagocitose, ele melhora a destruição de tecidos que não vão ser interessantes e toxinas, e também ajuda na detoxificação hepática. Então, é importante para ajudar na função hepática, que é super importante para o metabolismo. A vitamina E tem uma função importante como antioxidante, é um dos antioxidantes mais comentados e mais conhecidos, e também aumenta a resposta imune. A vitamina D3, além da ação antioxidante, regula o metabolismo de cálcio e fósforo, então ajuda na saúde osteoarticular, estimula a apoptose, então é importante também para tirar células mal formadas, células que já estão com perda de função, e promove remodelação vascular e de musculatura cardíaca. Dos minerais, eu vejo muita importância no cromo, que ajuda no controle da glicemia, melhora o perfil de colesterol, porque reduz VLDL e LDL, além de aumentar o HDL, então melhora o perfil. É muito usado em pacientes diabéticos também. O cobre atua na produção de colágeno, então melhora também a formação de tecidos. Aumenta a resistência sistêmica ao estresse e melhora a produção de energia. Também atua na ativação do sistema imune. Então, é super importante para o paciente idoso, uma senescência. O zinco é um antioxidante também importante, necessário na absorção das vitaminas do complexo B, na cicatrização de feridas, é ligado ao metabolismo proteico, lipídico e de carboidratos, e também no metabolismo de energia. Então, ele atua em todo o metabolismo de macronutrientes, além de também ser um imunoestimulante. O selênio tem uma ação antioxidante, apesar dele não ser particularmente um antioxidante. Ele previne ruptura de cromossomos nos tecidos e ele potencializa a ação da vitamina E. Como ele participa do sistema glutationa, que esse sim é um antioxidante importante, ele inibe crescimento tumoral, ele ajuda a estimular a imunidade e induz a apoptose. Então, o efeito antioxidante do selênio é por causa da promoção dele no sistema glutationa. Ele inibe o NF-κB, que é responsável por reações de inflamação, então ele ajuda a controlar a inflamação sistêmica, inclusive processos tumorais. Falando dos aminoácidos, alguns de interesse específico, né, para o paciente idoso, são a glutamina, estimulando a cicatrização do trato gastrointestinal. Ele é uma fonte energética para os enterócitos, que são as células intestinais, então ela ajuda a reformular as células do intestino, melhora a capacidade de absorção, melhora a defesa do organismo, então ela tem também uma ação imunomoduladora, por ajudar também na modulação intestinal. A carnitina atua no transporte de ácidos graxos para beta-oxidação, então ajuda a melhorar o perfil lipídico, combate a obesidade, ele dispõe gordura de reserva para ser usado na mitocôndria para produzir energia a partir de gordura. Tem ação neuroprotetora e melhora a cognição, inclusive. O paciente idoso é super importante a gente tomar cuidado com a cognição desse paciente e proteger a cognição desse paciente. A L-cisteína promove proteção celular hepática, auxilia na eliminação de radicais livres, é precursora da glutationa também. Olha a importância da glutationa, olha quantos nutracêuticos atuam na glutationa, que é um antioxidante e detoxificante. A L-lisina aumenta a imunidade em processos virais, atua na saúde óssea e formação de colágeno, além do tecido conjuntivo. Então, também ajuda a formar estruturas. Os BCAAs, que são os aminoácidos de cadeia ramificada, leucina, isoleucina, valina, são super importantes para o paciente idoso. O paciente idoso, a partir de uma certa idade, ele começa a ter uma perda gradativa de massa muscular. Então, a gente precisa prevenir essa perda para manter a qualidade de vida. O paciente que começa a perder a massa muscular, ele tem perda de mobilidade, ele pode começar a desenvolver alterações cardíacas, osteoarticulares, por perda da proteção que o músculo promove na estrutura óssea. Então, esses aminoácidos, eles estimulam síntese proteica, evitam o catabolismo muscular, a perda de musculatura para a produção de energia, e atuam no reparo de tecidos, na detoxificação e na conjugação hepática. Eles atuam na ativação da via mTOR, que é responsável pela síntese proteica. Então, os BCAAs
eles vão avisar para o organismo proteger a massa magra desse paciente. Então, isso associado a uma estratégia nutricional adequada vai permitir ao nosso paciente manter musculatura por mais tempo e ele consegue manter qualidade de vida. Ele consegue urinar e defecar adequadamente, ele consegue se locomover até o alimento, até a água, ele consegue se manter mais ativo, gastar mais energia. Então, o gasto energético maior evita o excesso de energia nessa dieta, que promove longevidade. O EPA e o DHA são os ômegas 3 mais importantes que a gente tem na utilização como nutracêutico. O ômega 3 possui função antioxidante e anti-inflamatória mais acentuadas. O EPA, ele tem uma série par e uma série ímpar. A série par do EPA, ele tem uma função inflamatória, enquanto a série ímpar tem ação anti-inflamatória. O DHA, ele tem uma capacidade de estimular a ação da série ímpar do EPA. Então, ele faz com que o EPA tenha uma função anti-inflamatória mais acentuada. Por isso que é importante a gente manter uma proporção entre EPA e DHA adequadas, porque se a gente quer ter uma ação anti-inflamatória, a gente precisa ter um DHA funcionando nesse organismo, ativando a série ímpar do EPA. Então, é dessa maneira que a gente vai conseguir a ação anti-inflamatória, além da ação antioxidante que o DHA tem. Então, a gente sempre vai usar um EPA com DHA pensando nisso, e é por isso que a gente sempre tem essa relação do EPA com DHA. A modulação intestinal é considerada como medicina do futuro, tá? Hoje, a gente já usa a modulação intestinal para uma série de patologias. Então, a gente precisa levar em conta sempre a função intestinal do nosso paciente. O MOS e o FOS são pré-bióticos importantes, além do GOS também, são mononoligosacarídeos, frutoligosacarídeos e o galactoligosacarídeos. São pré-bióticos que fomentam o crescimento da microbiota benéfica. Eles são substrato, alimento, para que a flora intestinal benéfica se desenvolva no intestino. A beta-glucana 1,3, 1,6, que é oriunda de leveduras, tem uma ação muito forte na estimulação da digestão e absorção de nutrientes. Então, isso promove uma melhora na imunidade do paciente. Então, mais uma vez, a modulação intestinal atuando na melhora de imunidade. Também melhoram a cognição, melhoram a resposta contra estímulos inflamatórios. Então, é super importante a gente controlar a flora intestinal. Os probióticos têm a função de modulação, promovendo digestão, absorção e melhoram a função imune do paciente. Então, tudo que tem a ver com modulação intestinal também tem a ver com o fomento da ação imunoestimulante, tá? Então, assim, a gente vai usar o pré-biótico como alimento para a microbiota intestinal e o probiótico como a microbiota intestinal propriamente dita. Vou dar um exemplo aqui. Uma bifidobactéria. Um bífido produz ácidos acético e lático que reduzem o pH intestinal, e essa redução do pH intestinal evita a colonização por bactérias putrefativas, as bactérias que causam malefícios para a saúde intestinal. Isso melhora a função imune, melhora a resposta a inflamações, melhora as respostas a dermatopatias, as alterações, né, de atopia, inclusive. Então, a gente tem uma resposta muito importante do organismo a esses agressores. Sempre que eu faço uma apresentação sobre algum assunto, eu gosto de terminar fazendo apresentações, fazendo considerações sobre o que a gente está falando para tentar amarrar um pouquinho o assunto com a nossa rotina, tá? A população de cães e gatos está se tornando cada vez mais longeva, a gente está estendendo a expectativa de vida desses pacientes a cada geração, e com isso a gente vai ter mais doenças aparecendo, e a gente vai ter que tratar essas doenças por cada vez mais tempo, tá? Então, nosso objetivo é reduzir a ocorrência dessas doenças, porque elas são responsáveis por diminuir a qualidade de vida, diminuir a expectativa de vida dos pacientes. Isso impacta nos gastos do nosso cliente durante essa fase da vida e aumento de risco do nosso paciente. Então, é muito importante que a gente faça a prevenção dessas doenças para jogar essas doenças o mais tarde possível, para que elas ocorram
se ocorrerem, olha, que ocorram o mais tarde possível e que a gente tenha um prolongamento da qualidade de vida desse paciente. Em algum momento, a gente vai ver o declínio da qualidade de vida desse paciente e é normal, é fisiológico. Só que a gente tem que atrasar isso o máximo possível para permitir que ele tenha uma vida cada vez mais plena e que o tutor passe cada vez mais tempo com esse paciente, tá? A gente tem que lembrar que ele é um paciente para a gente, mas ele é parte da família do nosso cliente. Então a gente tem que trabalhar para manter ele bem por máximo de tempo possível, tá? Controle dietético e uso de nutracêuticos são medicina preventiva. A gente tem que pensar sempre em medicina preventiva. É sempre mais barato e tem sempre melhores resultados quando a gente faz a medicina preventiva, tá? A gente vai retardar o aparecimento dessas doenças, aumentar a expectativa de vida, melhorar a qualidade, e aí sim, se esse paciente apresentar as doenças, aí a gente vai pensar na nutrição e nos nutracêuticos como coadjuvantes terapêuticos. E aí a gente vai ter mais uma nova visão sobre o tratamento, mas aí a gente não está falando de envelhecimento, a gente está falando diretamente já da patologia, tá? Então, prevenção é sempre a melhor escolha, é onde a gente deve atuar e é onde a gente consegue melhores resultados para os nossos pacientes. Acho que as minhas considerações sobre o assunto eram essas. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Olá a todos, meu nome é Mariana Mâncio, sou médica veterinária e faço parte da equipe de animais de companhia aqui da Ouro Fino. Primeiramente, eu queria muito agradecer ao professor João Vitor por essa palestra enriquecedora para a gente e queria dar continuidade também para contar um pouquinho sobre o benefício aí desses nutracêuticos para os pets idosos e exclusivamente também sobre a nossa linha de suplementos da Ouro Fino, que lançou aqui há pouco tempo diversos suplementos, não só para longevidade, né, mas também outros suplementos aí para serenidade, suplementos para pele, suplementos para animais que tenham problemas cardíacos, problemas renais, bem, tem aí para dar e vender para todo mundo que tiver interessado em suplementar o seu pet com produtos de qualidade, principalmente, tá bom? Esse daqui é a linha como um todo que nós temos de suplementos, alguns já são mais conhecidos de vocês, né, de longa data, muita gente já conhece o Biocanis, o Energy, o Metacel, e o Uri, Munis, Renais, o Planipil, o Seren, o Cardio, eles foram lançados agora mais recentemente, a gente também conta com o Ative e o Condromax, aí para dentro da nossa linha, tá? Temos tanto snacks quanto pastas, e hoje, como a palestra foi já falada sobre longevidade, a gente vai falar especificamente da linha Longil. A linha Longil, ela veio para integrar, como bem disse o professor João Vitor para a gente, os quatro principais objetivos que a gente tem com os animais, que são animais mais, que nós pretendemos aumentar essa longevidade, essa expectativa de vida. Então, com o objetivo da ação anti-inflamatória, né, ele bateu bastante os martelos, eu bato de novo, né, a ação anti-inflamatória, a ação antioxidante, o metabolismo energético e a modulação intestinal. Então, nós colocamos aqui linha Longil, porque nós temos o Longil tanto em snacks, que é super palatável, né, ele tem um formato assim, como se fosse uma paçoquinha, né, metade de uma paçoquinha ali, que é 1 para cada 10 quilos para cães, e ele é feito ali com frissura de fígado suíno, então, muito, muito palatável, os animais têm adorado, depois vocês podem conferir lá no nosso Instagram também. E nós temos o pasta, que também é voltado somente para cães, que vem com alguns diferenciais ali do snack, mas ele também, para aqueles animais principalmente que já estão às vezes sem a dentição, né, a gente sabe que tem alguma dificuldade de alimentação, e ele tem as quantidades desses ativos também um pouquinho maior para poder adequar esses animais. Como a gente já fala aqui de longevidade, tanto para animais ali que estão saindo, né, dessa faixa aí dos adultos, né, então acima de 7 anos, lógico que a gente sabe que os animais de porte grande, muitas vezes, principalmente gigantes, né, quando estão na faixa
dos 5 anos de idade, eles já começam a entrar nessa faixa de senilidade, então eles também podem fazer a utilização da medicação, né, da suplementação, e principalmente os animais aí acima de 7 anos, tá? Então, tanto o Longil Cães quanto o Longil Snacks, eles vão possuir aí EPDHA, né, eles têm diversas vitaminas do complexo B, alguns aí vão ter alguns diferenciais, então o Longil Cães, ele vai ter D3, o Longil Snacks, ele vai ter vitamina K, e eles vão estimular realmente as funções metabólicas desse animal, né, para apoiar a defesa fisiológica, a produção da circulação dos radicais livres, a saúde intestinal, né, que nós já falamos que é muito importante, e a resposta imunológica mesmo desse animal, além do tônus muscular, né, e a gente poder favorecer também o bom funcionamento das atividades cerebrais desses cães, tá bom? Reduzindo estresse, ansiedade. O Longil Cães também conta, né, que é o pastinha ali, ele conta também com astaxantina, que a gente sabe que é extremamente importante. Bem, das indicações, como eu disse para vocês, acima de 7 anos, os dois, né, e nós temos aí o auxílio para prevenção de diversas doenças degenerativas aí do envelhecimento e para que os nossos amigos envelheçam sempre com muita saúde. Bem, falando de peso e musculatura, como vocês podem ver, coloquei até em roxinho aqui, a L-leucina e a L-valina, ela está presente no Longil Cães, e o cromo, a L-carnitina e a L-isoleucina, elas estão presentes tanto no Longil Snacks quanto no Cães, né? Eles vão auxiliar a manutenção do tônus muscular e a perda de peso, né? Evitando aqueles animais que já estão em fase de senescência ali, mais gordinhos e muitas vezes sem a musculatura, né? Eles acabam adquirindo muita massa mais gordinha, mas a massa magra acaba se perdendo. O cérebro, né, então, um bom funcionamento cerebral que vai favorecer a manutenção e a função cognitiva. Então, nós temos complexo B associado ao EPA, DHA, aminoácidos, a leucina, a isoleucina, a valina, né, que vão poder fazer essa função de proteção do cérebro do animal. A combinação de antioxidantes, então, do ômega 3, né, o EPA e o DHA, que são de origem marinha, o selênio, o zinco, o cobre e as vitaminas E a vitamina C, que também está presente no Longil Cães, que vão proporcionar, então, um apoio, né, para o fortalecimento dessa defesa fisiológica contra o principal fator do envelhecimento, que é a circulação dos radicais livres, tá bom? O Bifidobacterium bifidum, ele vai estimular o sistema imune, ele é um grande diferencial, tanto do Longil Snacks quanto do Cães, então da linha como um todo, né, que vai impedir a aderência das bactérias patogênicas ali no intestino, né, e previne a desbiose intestinal. E nós contamos ainda com prebióticos e probióticos e o MOS nos dois, e o FOS e a beta-glucanos também no Longil Cães, tá? Que vão ajudar realmente na manutenção da população comensal do microbioma e vai fortalecer, né, a boa resposta imune do sistema aí do animal. Aqui eu trago um pouquinho aí da nossa formulação como um todo, tanto do Longil Cães quanto do Longil Snacks, para que vocês conheçam um pouco mais. O Longil Cães, ele tem um aroma bacon. O Longil Snacks, ele vai ter essa frissura aí de vísceras suínas, né, que acaba deixando bastante palatável também para os animais. A gente brinca que é um petisco, né? E aqui para vocês entenderem um pouco melhor a diferença realmente de um para o outro, principalmente até na quantidade de ômega 3, que a gente sabe o tanto que é importante, e do Bifidobacterium bifidum, que acaba sendo um grande diferencial também. Mas ambos, como eu falei, vão auxiliar aí na expectativa de vida desses animais, e quando a gente vai fazer a utilização, claro que se um animal aí que está começando a entrar, né, na fase aí dos idosinhos, ele vai começar usando pelo Longil Snacks, e a gente acaba seguindo com o Longil Cães em situações específicas, ou de animais que realmente estejam mais desregulados, ou que precisem de uma atenção já em uma idade mais avançada, ou que não possuam aí a dentição de uma forma adequada, tá? A linha de suplementos como um todo da Aurofino, não só a linha Longil, que é voltada para cães, mas nós temos o Serem Pasta também, que é voltada para os gatinhos, e logo, né, traremos mais novidades para os gateiros também. E essa linha de suplementos como um todo, ela foi feita já toda numa pegada ecológica, então nós temos as caixinhas, né, externas ali, todas 100% feitas de papel reciclado, nós temos uma leitura em braille na lateral, e também uma leitura por áudio bula, né, que é um áudio
falado ali, né, da sua bula, para pessoas que tenham dificuldades de compreensão ou realmente de leitura, tá bom? A Ourofino está realmente muito preocupada, não só com os animais, mas com os humanos também que estão por trás deles, e a gente sabe que esse carinho a gente quer que seja levado por muitos e muitos anos, e esperamos que com o Longil, a longevidade dos pets, ele seja elevado, com muito mais expectativa de vida, com bem-estar, e que ele possa aproveitar com todo carinho aí junto do seu tutor. Tá certo, pessoal? Hoje era isso que eu tinha para passar para vocês, espero que vocês tenham gostado. Confiram um pouquinho mais da nossa linha da Ourofino aí, pertinho da casa de vocês. Se vocês tiverem dúvida, acessem a nossa rede social e no nosso site também a gente tem lá os locais de busca para vocês encontrarem aonde estamos vendendo os nossos suplementos. Muito obrigada!